tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de janeiro de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2525. Ele tem 6 páginas, 44 logias e 18 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é cultura tertuliana, ou a especialidade é tertuliologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana, professora Adriana, que está aí muito bem acompanhada, defendendo o seu 42º verbete, é isso? Definição. A cultura tertuliana é o cabedal de conhecimentos teáticos, o padrão de comportamentos, o conjunto de costumes e o corpo de valores evolutivos instituídos com a participação presencial ou à distância, ao vivo ou por gravação, nas tertúlias conscienciológicas. A sustentação grupal do holopensene da descanciologia. A forma holopensênica pró-expansão mental somática. O tertuliário enquanto máquina de fazer pensenizar corretamente. O curso de longo curso. As aulas abertas de conscienciologia de domingo a domingo. A abordagem às realidades sob a ótica da conscienciologia. O mega laboratório tertuliário grupal, gratuito e diário. A sala de visitas da Cognópolis de Foz do Iguaçu. A vitrine internacional da conscienciologia. A agenda pessoal ajustada aos horários das tertúlias conscienciológicas. A rotina pessoal de acompanhamento presencial ou remoto das tertúlias. O timing grupal multidimensional da confecção da enciclopédia da conscienciológica. Agora, os bastidores extrafísicos das tertúlias. O amparo funcional na defesa verbetográfica. A parafenomenalidade tertuliana. A parapresença de consciências amparadoras. A paraudiência de intermissivistas cursistas. O amparo extrafísico de função do verbetógrafo, o espaço superespecializado para a otimização da TARES multidimensional. Na argumentologia tem aí um tópico da tertuliologia com 30 culturas fixadas ou em implantação na CCCI a partir de aspectos de cultura ou da cultura tertuliana, sendo, portanto, derivadas, incentivadas e ou sinérgicas. Vale a pena ver essas 30 modalidades de cultura. Agora, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Aula de conscienciologia, autoinclusão verbetográfica, omnidesafio das tertúlias conscienciológicas, parapedagogia verbetográfica, e verbetorado conscienciológico. Na frase enfática, a cultura tertuliana implanta a autopredileção pela leitura, pesquisa, reflexão, argumentação, discussão e escrita, sob o enfoque cosmoético, parapsíquico, interassistencial e holocármico. Você participa da cultura tertuliana? Com qual nível de afinização, entrosamento e resultados evolutivos? A bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com o João Paulo são 20 itens. CCCI, autocognição, erudição, debate, valores. Conceitos, verbete aula, racionalidade, intelectualidade, interassistencialidade. Autoparapsiquismo, enciclopedismo, democracia, parapsicocracia, mental somatologia, conscienciologia, descrenciologia, conviviologia, tertuliologia e verbetologia. Agora aqui o verbete hoje do dicionário é autopensatologia. Eu chamo a atenção para a pessoa ver o que nós falamos sobre pensatas e olhar com calma também o argumentário, que tem 10 tipos de pensatas diferentes, distintos. Agora, aqui no questionamento.
Professor, certa vez li que o senhor teve uma vida em que mexeu com um processo relacionado com alquimia. O que poderia falar sobre alquimia? Se fala muito de um elixir da vida eterna que prolonga a vida intrafísica. O elixir é o domínio da energia. Quanto mais você domina a energia, mais você vive. Então, o verdadeiro elixir da vida eterna é o EV, por exemplo, é energia consciencial. Agora, outra coisa, eles também na alquimia se procurava aquele processo da ideia filosófica fundamental, que isso é o processo da evoluciologia multidimensional, é a cosmoética, do ponto de vista evolutivo. Então, a inteligência evolutiva seria essa pedra filosofal básica. Essa vida sua foi na personalidade de Emanuel Swedenborg? Não, esse povo tem implicado comigo essa semana. Isso é desde o ano passado que estão falando. Vários dissidentes da conscienciologia falam e apontam fatos sobre isso, sei. Esses dissidentes, você dá minhas recomendações para eles. A gente se encontra nas quebradas da evolução. No verbete do DAC, Definologia, página 1, terceira linha de baixo para cima. O senhor poderia detalhar melhor? Simples palavras de ordem ou mínima pensata de conteúdo maior podem determinar uma vida e um destino grupal. Tal é a força da pensata? Sim. Vamos supor que você esteja num lugar que tem 500 pessoas. Aí uma pessoa chega lá e grita, fogo! O que você acha? Uma pensata terrível essa, não é? Pensa por aí que você vê o resto. Então, uma palavra, às vezes, é pior do que uma bala de canhão. Depende do que é, a hora, o modo, a modalidade, o conteúdo da palavra. O senhor poderia nos agraciar com algumas pensatas suas no início deste ano? Ah, sim. Não, vamos pegar algumas aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Para ajudar, né, nosso amigo. Vamos ver o que é que tem aqui. O adubo do dinheiro intoxica. Há algozes condecorados. O amigo é o nosso mega diagnosticador. Quer dizer, aquele cara que faz diagnóstico. O melhor deles é um amigo da gente. Não devemos esquecer, a síntese é a condensação final da análise. A análise é a expansão máxima da síntese. Há análises vazias. Então eu digo, a bolha de sabão é a análise geométrica da gota de água, sendo esta a síntese. Quer dizer, a gota d'água é a síntese. Autoestigmatização. Tatuagem é mini autoestigma. Fumar é autoestigma. Ignorância é mega autoestigma. Certo? É. Agora, a automemória. Nas técnicas mnemônicas, o mais relevante e funcional no tempo, espaço ou dimensões é a consciência valorizar o conteúdo da lembrança, que é a autovivência do episódio, e não a forma da ocorrência, ou seja, a palavra, o vocábulo específico do fato ou parafato. Agora, sobre os bustos nossos aqui, é bom esclarecer. Os bustos do CAEC não são ocos. Só para vocês pensarem um pouco. O cadáver humano mais ajustado é o enfeitado com flores artificiais. Isso eu estou falando porque eu sou a favor da cremação. Tá? Comedorias. As comedorias matam. Isso é bom no início do ano, assim, a gente falar. Conscienciólogo é o nosso amigo, né? Mário. O conscienciólogo é o neocientista não remunerado da vida moderna. Certo? O cristianismo dos cristãos é o maior logro da história universal.
Esse aí é terrível, né? Que é o negócio que veio desde os judeus, com o negócio todo. Dinheiro. O convívio com o dinheiro exige 3 posturas: adquirir com trabalho, manter com prudência e usar com parcimônia. O que vocês acham? Aí eu acho que já dei a minha contribuição do início do ano. Agora tem muito mais, que eu estou com algumas que eu trouxe para colocar na ordem alfabética, para colocar lá nos 10 centímetros. Aí, aqui não chega a ter 1 centímetro, então aqui deve ter 80. Deve ter umas 70 aí no caso. Agora, a verbetógrafa. Em binomiologia, página 3, 4ª linha, poderia explicar o binômio omissão deficitária, interprisão grupo kármica? A gente lembrar que, na verdade, a ideia aqui é lembrar que uma omissão deficitária ela pode gerar uma interprisão grupocármica. Então, no contexto que a gente está falando da cultura, no contexto do debate, quer dizer, às vezes a gente não falar alguma coisa, não se posicionar, pode ser um processo de interprisão. É dar uma pequena lembrança sobre isso. Agora, gostaria que a professora comentasse em binomiologia, página 3, 3ª linha, o binômio insegurança intelectual, autoescondimento consciencial. Isso lembra o que a gente falou ontem da questão da síndrome da subestimação da pessoa que fica calada o tempo todo no tertuliário. Então, a gente vê que tem uma correlação entre uma insegurança intelectual, se a pessoa ela tem muita insegurança daquilo que ela pensa, daquilo que ela fala, isso vai ter uma correlação direta com o autoescondimento, ela vai se esconder, porque se ela é insegura naquilo que ela pensa, como ela raciocina o mundo, ela vai tentar se esconder para não se posicionar por não ter segurança sobre os construtos dela. Então, essa correlação aqui é bem intensa também. Agora, página 5, tertuliologia, item 17. A cultura da racionalidade paracientífica. Aonde que está, né? Tertuliologia. É 17, tá, achei. Tem um verbete que vale a pena você dar uma lida, que chama racionalidade paracientífica, tá? Mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que é uma inclinação, a gente não está fechando, a gente está falando que essas culturas, eu acho que a grande maioria delas, ela está em implantação ainda, ela está em elaboração aqui pelo grupo todo. Então, a pessoa, na cultura da racionalidade paracientífica, há uma inclinação para pensionizar, abrangendo tecnicamente percepções e cognições extrafísicas. Então, a pessoa passa a não mais raciocinar, a pensar essa vida humana só a partir de dados intrafísicos. Ela vai levar em consideração, então, o que ela percebe extrafísico, as parapercepções, e todos esses conhecimentos multidimensionais que a gente tem, que são debatidos aqui na tertúlia. Então, aí a gente fala aqui, então, qual é a correlação dessa cultura com a tertúlia, né? Ela é fomentada, então, essa inclinação ela é fomentada através desse exercício intelectual na tertúlia. Todos os temas debatidos aqui na tertúlia, ela tem uma visão multidimensional, uma cosmovisiológica a partir da conscienciologia. Então, todo tema ele vai ter sempre o viés parapsíquico, o viés da parapercepção. Então, com isso, a gente vai criando, tendo essa inclinação para também, fora daqui, no nosso dia a dia, a gente começar a não mais pensar só intrafisicamente. A gente vai pensar levando em consideração também essas outras variáveis. A verbetógrafa, professora Adriana. Na pensenologia, página 1, 6ª linha. Por que muita gente ainda não viu o alcance do tertuliário enquanto máquina de fazer pensionizar corretamente? Há uma cegueira coletiva? Eu não digo coletiva, né? Eu acho que muitas pessoas já caíram a ficha. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente está falando de conscienciologia, a gente não está falando em unanimidade. Então, a gente sabe que a gente é uma microminoria mesmo, então ninguém tem a pretensão que isso vai ser uma questão generalizada. Então, agora, dentro do nosso povo, daquela turma que é intermissivista, há pessoas que ainda não valorizaram a tertúlia como eu penso que seria o mais adequado. Então, a gente vê que agora as razões para isso são
múltiplas, cada um tem que avaliar, porque é uma questão de não entender o valor, ou de achar que é a mesma coisa, depois eu pego o livro e leio a mesma coisa, ou acha, o que está pegando? Ou tem dificuldade, às vezes, com as verpons. No momento que a gente tem novos conhecimentos, esses conhecimentos trazem novas responsabilidades. Então, isso também acaba fomentando crises de crescimento continuadas. Então, é isso, o que está pegando? Então, acho que cada um tem que fazer essa avaliação. Ou como uma questão de desorganização também, né? Às vezes a pessoa ela até acha que é importante, mas não consegue se organizar. Na parafatologia, página 2, segunda linha, poderia falar mais sobre os bastidores extrafísicos das tertúlias e a parafenomenalidade tertuliana? Como otimizar nosso atilamento quanto a estes parafatos? Olha, se você seguir aqui no verbete, a gente vai colocando. Olha, a gente coloca os bastidores extrafísicos da presença das tertúlias, né? Aí vem o amparo funcional da defesa verbetográfica. Começa a ficar atento. O verbetógrafo está aqui falando. A gente tem várias pessoas falando agora, cada dia um diferente, né? Então, começa a observar. Cadê o amparador? Que horas que esse amparador pode estar se manifestando a partir da fala desse verbetógrafo? Tem momentos que aparece mais ou menos? Começa a ficar mais atento a essa relação. Outra coisa, a parafenomenalidade tertuliana, a questão das mudanças de campo energético, as questões das aparições que aparecem, as visitantes, como a gente fala logo depois, né? A parapresença de consciências amparadoras. Então, sempre o professor fala, olha, estou percebendo aqui, alguém percebe? Buscar perceber, eu consigo perceber? Não percebo. O que está acontecendo? E a para-audiência de intermissivistas cursistas. Então, para ficar mais atento a isso, eu acho, primeiro, quanto mais a pessoa estiver aqui, dentro do tertuliário, essa percepção vai ser mais facilitada do que se ela estiver à distância. Obviamente, a distância é possível perceber, mas aqui é mais, aqui você está no fulcro, do lado aqui do campo maior. E ficar atento a isso, porque às vezes as pessoas elas não se dão conta. Então, a questão de um trabalho de atenção dividida. Está atento ao que está falando o conteúdo e as energias. Como é que estão as energias? O que está acontecendo aqui? Então, eu vejo que o primeiro passo é se atentar para essas possibilidades. E melhorando o parapsiquismo. A gente tem vários instrumentos aí na Conscienciologia para a pessoa aprimorar o parapsiquismo. Eu estou aqui com um comparativo de dezembro de 2012, que terminou ontem, sobre a mini tertúlia e a mega tertúlia. A mini tertúlia de manhã, a mega essa de tarde. Então, o que a gente vê é o seguinte, o total de pessoas foram, da mini tertúlia, 1.832 durante o mês. E a max tertúlia foi 2.115 pessoas. A média da mini tertúlia é de 59 pessoas toda manhã. E a média dessa aqui é de 70 pessoas toda tarde. Agora, a maior mini tertúlia com o maior número de pessoas foram 110 pessoas. E a maior de tarde foi 156 pessoas. Isso tudo se deve ao congressamento, aos eventos, aos cursos que existem, de modo que varia. Agora, tudo indica que a mini tertúlia está sendo ampliada pouco a pouco em número de pessoas, a cada mês que passa. É a primeira vez que nós mostramos essa estatística. Outra coisa, eu estou aqui com essa revista que é bem piradinha, mas às vezes tem coisa boa, que é o Mundo Estranho. E esse está nas bancas de jornais, é o último número. Agora, aqui eles trazem um negócio que não é deles, esse aqui é o Guia Guinness. Então, é a Liga dos Anciões, que estão falando que desde os anos 90, os processos de envelhecimento estão sendo estudados rigidamente, com profundidade. Então, eles já fizeram o levantamento no mundo, de tudo quanto é país, e desses 7 bilhões de pessoas que tem por aí. Então, separaram 71 pessoas que eles conseguiram encontrar, identificar, que tem, no mínimo, 110 pessoas. Agora, aqui eles trazem 10 que têm de 113 a 115 anos. Então, são 113 no mínimo de pessoas dessas. Agora, são 71 pessoas. O que é interessante a gente ver é o seguinte, são 66 mulheres e só 5 homens. De modo que os homens devem segurar aí e ver o que vocês vão fazer, que as mulheres estão durando bem mais mesmo do que os homens. Agora, são 38 brancos, 24 asiáticos, 2 hispânicos e 7 negros. Quer dizer,
Raça não quer dizer nada nisso. Qualquer um pode viver 110 anos. Agora, outra coisa. Os países que têm 14 dos Estados Unidos, 24 do Japão, 8 da Itália, 8 da França, 2 do Reino Unido, 2 da Bélgica, 2 do Canadá, 2 da Espanha. Agora depois, 1 da Austrália, de Barbados, da Alemanha, de Porto Rico e do México. Não tem ninguém do Brasil. De modo que eu desafio vocês a chegar aos 110 anos para representar o Brasil no Guia Guinness. Tá certo? Isso aí é muito importante. Agora, eu acho que a turma aí que está estudando a dessomática e a longevidade, seria bom ver essa revista que está nas bancas. Mundo Estranho. Eles são estranhos, mas eles copiam muita coisa. Às vezes essa cópia deles é interessante. Não dá tanto trabalho você fazer pesquisa. Eu leio a revista por causa disso. Agora, ó, pode falar, faz favor. Substituindo o Arlindo, né, professor? É. Adriana, aqui na página 2, na parafatologia, eu tenho 2 perguntas. Fala. Lá na 6ª, o teste do autoparapsiquismo no vislumbre das paraocorrências tertulianas. Eu vou te dar. A primeira é essa. E eu queria entender o porquê que você colocou a última, o senso de gratidão, fundamentando a autodisponibilidade para contribuir com a realização das tertúlias conscienciológicas. Tá. Por que você colocou aqui e não na fatologia? Mas olha só. Primeiro a questão do teste, né? Você viu que tem 6 testes aqui. Tem 3 testes ao final da fatologia e 3 testes ao final da parafatologia. Então, a ideia é justamente para a gente lembrar que o tertuliário é um laboratório. Então, aqui a gente pode fazer tantos testes de cognição como testes parapsíquicos. Então, esse é um que você faz muito, né? Esse teste do autoparapsiquismo no vislumbre de paraocorrências. É um que você uma que está sempre se esforçando para fazer, pelo menos na mini tertúlia, você está sempre lá buscando ver quem está, né? Então, é isso. Então, é um teste que está fazendo. O outro, a gente fala da questão da energia, né? Na captação dos parabanhos patrocinados pelos paravisitantes ilustres. Então, às vezes, o professor Waldo até ele estende o parabanho para as pessoas e vê se você consegue perceber ou não. Então, isso facilita para você ter um diagnóstico. Se a pessoa vem aqui e não percebe nada, nunca percebe nada, opa, então vamos desenvolver mais o parapsiquismo. A escola está começando agora, né? Amanhã. Então, vamos ver o que eu posso fazer para melhorar esse meu parapsiquismo. E o teste do autoastilamento parapsíquico na distinção dos campos energéticos. Então, também, os campos, esse mesmo campo aqui, tem variações. Então, eu consigo perceber? Não percebo? Então, também vai fazer um diagnóstico, tá? Uhum. E o senso de gratidão, eu quis colocar aqui, porque eu acho que o ideal que talvez faltou eu colocar a autodisponibilidade multidimensional. Eu acho que isso que faltou aqui, tá? Uhum. Então, por que eu quis colocar? Porque essa gratidão ela vai gerar um processo que não é só um processo intrafísico. Ela é um processo também extrafísico, de eu me disponibilizar com as minhas energias. Então, essa disponibilidade, vou ler aqui, né? O senso de gratidão fundamentando a autodisponibilidade para contribuir na realização das tertúlias conscienciológicas. E eu pus aqui porque essa contribuição não é só estar aqui sentado, mas também você pode contribuir com a energia, com uma série de fatores. Então, é multidimensional. Então, por isso que eu pus aqui. Então, realmente faltou. É uma dica eu colocar o multidimensional para não gerar essa confusão. Claro, mas para uma pessoa que não está acostumada... Concordo que o ideal é colocar aqui. Obrigada, depois, Adriana. Tá? Parabéns. Viu? Oi, Adriana. Oi. Aqui no Pensenologia, na 4ª linha, os ansiropensenes. Isso é o gancho didático, tá? Então, o ansiropensene é um neologismo do professor, né? Já tem em outras localidades, né? E é o gancho, porque aqui na cultura tertuliana, tanto do verbetógrafo, o tempo todo tem a questão do gancho, né? Você vai fazer correlações com coisas que você sabe para você poder estar esclarecendo de uma melhor forma. Adriana, Sim. Aqui no A, aqui Sim, em cima... pode falar. 2 coisas. O princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar. Tá. E o princípio da vivência da Tares. Tá. Nesse contexto aqui da cultura tertuliana, que é essa cultura que nós estamos vivenciando hoje, nesse momento, século XXI, 2013, né, agora, e que nós estamos implantando, de certa forma, né, que
teve essa década desses 10 anos, que foi o que foi feito até então, e hoje o que nós temos, e lembrando que essa cultura, essas culturas todas até que a gente lista depois, são culturas que estão sendo formadas na CCCI como um todo. E o que a gente ressaltou aqui foi a conexão dessas culturas com o que a Conscienciologia, o que a tertúlia em si também está auxiliando na formação dessas culturas. Então vamos lá para o princípio. Primeiro, o princípio de que toda consciência tem algo a aprender e a ensinar. Isso com a questão, no momento que foi aberta a enciclopédia para os neoverbetógrafos, isso é importante até para as pessoas se motivarem a escrever seus verbetes, né? Lembrando que toda consciência, cada pessoa aqui, ela tem uma bagagem experiencial de múltiplas vidas que é única. Ela foi seguindo caminhos, e ela seja certos ou errados, mas isso gerou uma série de experiências. E essa experiência, ela tem o que ensinar, nem que seja ensinar o que não fazer. Então, todos nós sabemos muito certo e o que é para não fazer. Então, lembrar disso, desse princípio, é uma questão de motivar na questão aqui da verbetografia e da participação na tertúlia. Não só de fazer o verbete, mas também participar, contribuir com a defesa do colega, contribuir com as perguntas, os verbetes, né? Tanto o verbete lembrar que tem o verbete da enciclopédia, e também temos o verbete do DAC. E o outro princípio que falou é da vivência da TARES. Esse, né? É um princípio da gente estar vivenciando a tarefa do esclarecimento. É o que nós estamos hoje em dia buscando construir ou criar essa cultura da TARES. Então, cada vez mais a gente entende que a TACOM ela é importante em certo nível, em certo percentual, mas ela não é primazia, ela não é primordial nesse momento ou nesse nosso contexto aqui, lembrando do percentual, né? Então, a gente até coloca numa das culturas, a gente coloca a cultura da TARES, se eu não me engano. Depois eu tenho que encontrar... Aqui, ó, tem sim, é 14, se vocês olharem, a cultura da interassistência tarística. Então, essa é uma cultura que a CCCI, como um todo, está implantando em todos os cursos, todas as ICs, né? Mas aí onde entra a questão aqui da tertúlia? Então, a gente começa a priorizar a TARES. Então, lembrando, é priorizar, tá? E essa priorização ela vai ser construída se a gente começa a observar também os efeitos dos esclarecimentos tertuliários. Então, nós estamos aqui com 10 anos de TARES, diária, ininterrupta. Isso tem dado efeitos. Primeiro, a gente pode ver os efeitos em nós mesmos. O que essa TARES, o que esse esclarecimento mudou em nós. Como nós éramos há 10 anos atrás e como nós somos hoje. Como nós pensamos hoje. O nível de desassédio que nós já fizemos ou não fizemos. Então, tudo isso a gente vai verificando a eficácia da TARES. Então, isso é uma coisa que reforça a questão de entendermos a importância da tarefa do esclarecimento. De como ela é efetiva. Está claro? Adriana. Sim, pode falar. Aqui na página 1 também, sim. Em fatologia, é a 4ª linha de baixo para cima. Queria que você ampliasse o exercício da autoexpressão cosmoética. É o que a gente exercita aqui na tertúlia, né? Eu não vejo ninguém fazendo alguma coisa anticosmoética aqui, pelo menos que esteja tão escrachado, de uma forma crassa, né? Então, no momento que a gente está aqui trabalhando, que a gente está defendendo o verbete, que a gente está fazendo uma pergunta, a intenção... ela é uma intenção cosmoética. Então, a gente está se expressando. Quando a gente formula uma pergunta, quando a gente vem aqui e defende as nossas ideias, quando a gente faz uma colocação, a gente está exercitando se expressar de uma forma cosmoética. Ou se expressar da melhor forma, naquele nosso melhor, o que a gente tem de melhor, naquele sumo assim que nós temos de consciencialidade. Então, é um exercício aqui dentro. Na página 4... eu queria que você comentasse as duas culturas. Um é número 2, outro é número 6. Tá. 2, que você falou, né? A cultura da amparabilidade cosmoética. Então, é o propósito, né? A gente ter essa cultura que eu vejo é o propósito da gente se filiar de uma forma meritória. Então, isso é uma questão importante, a questão do mérito, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, não, eu quero ter amparador. Tá, mas o que eu estou fazendo com isso? Então, no momento que a gente sabe que essa filiação ao amparo é uma filiação meritória, então a gente sabe que a gente vai ter que fazer uma série de procedimentos conosco mesmo para a gente merecer um pouco dessa conexão.
Então, esse propósito das pessoas estarem querendo estar melhores para poderem se filiarem ao amparo extrafísico, ele acaba sendo manifesto na hora que a gente se dedica a uma produção verbetográfica, por exemplo. Porque pensa o seguinte, essa é uma coisa palpável que nós temos hoje. A gente sabe que tem a Enciclopédia da Conscienciologia, que é uma obra da Thares, uma obra cosmoética. Então, a gente sabe que tem um amparo de função da enciclopédia. No momento que a gente se propõe a escrever um verbete, a gente está se propondo a se conectar com essa equipe de amparadores. Então, aquela história que eu falei, na hora que a gente se dedica a isso, a gente está manifestando, olha, eu tenho interesse de me conectar com essa turma aí. Deixa eu ver como é que eu consigo. Eu consigo, eu não consigo? Como é que eu estou fazendo? O que eu faço para merecer essa conexão? E isso, às vezes, fica muito interessante, essa questão da conexão com o amparo. Eu já vi vários relatos de pessoas que é o seguinte, elas vão mandar tema para o verbete. Então, elas colocam 2 temas lá que elas estudam não sei quanto tempo. Aí elas querem juntar 3. Aí vem aquela ideia na cabeça, assim, ela vai lá e põe o terceiro. Geralmente, esse terceiro que é aprovado para escrever. Então, foi a hora que, às vezes, ela deu uma abertura para o amparador entrar e, às vezes, é aquele que é o fulcro da situação. Então, aí você vê como é que a questão do amparo de função da verbetografia, ela vem desde a hora que a gente se dispõe a fazer o tema, que é aprovado, e a gente começa a escrever. E a outra que você falou é qual? A 6? Número 6. Tá. A cultura da cidadania planetária. Então, a gente fala que é o interesse pela avaliação e ajuizamento pessoal diante das questões de ocorrências mundiais. Então, a gente se sentir sem bairrismo, a gente sente que a gente se pertence a um planeta maior. Então, essa cultura, a gente começar a se sentir assim, que é o ideal para a gente chegar no estado mundial daqui a um tempo, em quem que a tertúlia pode ajudar nisso aí, né? Então, a gente coloca aqui, ele é atiçado pelos debates tertulianos. Porque tem vários debates aqui que são trazidos casos, ocorrências mundiais, situações, até verbetes com temas mais polêmicos. E esse debate, a gente começa a ter interesse de saber o que está acontecendo no mundo, além do nosso próprio umbigo. Então, isso ajuda na construção dessa cultura. Digamos que essa cultura é uma que ainda a gente está começando, ainda está bem... Então, tem culturas aqui que já são bem fixadas. Por exemplo, a cultura do enciclopedismo conscienciológico. Já tem uma estrutura física, intelectual, que está sendo toda montada para ajudar na questão da verbetografia. Então, e a própria suporte à enciclopédia, desde os amigos da enciclopédia, a questão do tertuliário, as equipes todas multiprofissionais, as equipes do holociclo. Então, já é uma cultura que já é. Tá? E tem outras que estão caminhando, estamos construindo, estamos entendendo, estamos buscando fomentar essa cultura entre nós. Adriana, aqui na página 2, no Códigologia, queria que você esclarecesse a atualização das cláusulas do Código de Etiqueta Tertuliano. Tá. Essa ideia do Código de Etiqueta Tertuliano foi numa conversa com uma colega, que ela aqui do tertuliário, né? E ela estava justamente falando da importância de falar isso aí. Não chegamos nesse nome, não. Depois eu lembrei dessa conversa e falei, existe esse Código de Etiqueta Tertuliano. Né? Algumas regras, elas são implícitas e outras são explícitas. A gente sabe, tem algumas regras, né? Aqui no convívio, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a forma de vai falar no microfone. Então, tem uma série de regras que são explícitas. E tem aquelas implícitas. Então, por exemplo, o que a gente até comentou ontem, né? A questão do silêncio. Eu não vejo ninguém chegar gritando aqui. Hoje até reparei, a gente chega, todo mundo chega em silêncio. Não está dizendo na placa silêncio. Mas a gente já sabe, o próprio ambiente já traz a gente tomar, a questão de a gente esperar o outro colega falar. Então, tem aquelas... há um código de etiqueta com regras, tem regras que são certas mesmo. Você vai perguntar, você quer fazer falar lá, dar um recado, tem uma lista ali, são só, acho que 6 ou 5. Então, você tem que chegar cedo, dar seu nome. Então, tem uma série de regras que é o de bom ouvir a gente fazer. E tem aquelas que nós estamos fazendo pela própria convivência, a gente vai fazendo aquela domesticação mútua. Então, esse código, até eu já falei com ela, até sugeri que ela escrevesse esse verbete depois, ou com outro nome, o nome que ela quisesse dar, ou esse mesmo. Dessas cláusulas, né? Do que é hoje esse código de etiqueta, de uma forma mais extensa. E sobre o Código Pessoal de Cosmoética?
é o código pessoal de cosmoética nosso, né, aquele código, aquilo que a gente já entende que é o mais correto de ser feito e que a gente já se propõe a fazer, ele está envolto em tudo, desde a pergunta que a gente faz no tertuliário, a postura que a gente mantém aqui no tertuliário, o verbete, o tema que a gente vai escolher para escrever, tudo isso está permeado pelo nosso código de cosmoética, ou pelo menos deveria estar permeado por ele. Sim. Na página 2, tecnologia, no último item, você coloca as neotecnologias comunicativas propiciando atares sem fronteira. É o online, essas, né? Neotecnologias, poderia explicitar o que coloca? As neotecnologias, é isso. Hoje nós temos a questão da possibilidade de fazer uma internet. Então, isso aqui fica gravado e é transmitido online. Isso é neotecnologia. Hoje as pessoas conseguem assistir tertúlia no celular, no iPad, no microcomputador dela e em tempo real. Ou então ela consegue gravar, deixar guardado lá no laptop, até a gente fala, né, na estrangeirismologia, da riqueza. Eu tenho várias tertúlias que eu consegui gravar, que estão gravadas no meu laptop. Então, você tem um acervo também filmográfico, não só dos verbetes, isso tudo é neotecnologia. Então, cada vez mais, as tecnologias estão propiciando que a Tare chegue em qualquer lugar. Então, tem pessoas da Austrália assistindo tertúlia, pessoa lá no fim do mundo, e está vendo na hora, está acontecendo agora, ela está assistindo junto. Então, estamos todos juntos assistindo e participando, fazendo uma conexão energética a todas essas pessoas. Então, isso se dá hoje, isso não seria possível há 50 anos atrás. Sim. Aqui. Como que você vê a relação da tertúlia com a TENEPS? Você já conseguiu fazer algumas relações? Eu até coloquei aqui a cultura tenepsista, né, que é a 29. Então, o que eu vejo, a cultura tenepsista, o que ajuda, né? Que a gente falou que motiva. A gente compartilhar vivências e as elucidações em relação à TENEPS. E ela é motivada até pelos temas da tertúlia. Porque vários verbetes, eu não vou dizer, não sei o percentual, mas muitos verbetes, eles citam a questão da TENEPS. Porque já há muitas pessoas fazendo TENEPS, né? Então, o fato de falar, da pessoa escrever sobre TENEPS, ou só citar a TENEPS, fazer a correlação da TENEPS com aquele tema que ela está escrevendo. Então, só isso vai motivando as pessoas, não só a fazer TENEPS, como também a entender a experiência. Depois falar, você teve essa experiência aqui, a minha é diferente. Então, eu vejo que esse fórum de debate, ele ajuda até a esclarecer mais sobre a TENEPS também. Além dos fóruns que já existem, né, os congressos de TENEPS, aqui também é um local que se escreve muito. Eu mesmo tenho verbete sobre TENEPS e várias pessoas escreveram. E eu vejo que grande, tirando o EV, que tem praticamente todos os verbetes, né, a TENEPS também ela tem um percentual muito alto. Eu não sei dizer quantos, mas a TENEPS está sendo citada de alguma forma em grande parte dos verbetes. Outra questão aqui na página 2, na ciclologia. Achei interessante que você falou a questão da da tertúlia e a pós-tertúlia, né? Como é que você vê isso no seu dia a dia? Até ainda tem, né? Hoje eu pus um ciclo, porque às vezes até é um bidiário, né? Porque se vê as duas tertúlias, tem antes, tem a tertúlia, depois tem a intertertúlia, né? Então, é um ciclo diário, né, das pessoas. Você tem antes da tertúlia, o que você faz? Você vê se chega mais cedo, você vai ler o verbete, como é que você vai fazer, ou você vai preparar, pensar numa pergunta. Depois a tertúlia em si, e depois tem a pós-tertúlia. Até a gente coloca em algum lugar a questão das conversas, né, os debates, depois da tertúlia. Então, dependendo do tema que foi colocado na tertúlia, na mini tertúlia, ou até na mini tertúlia, você mais fácil, já vai para almoçar, já comentando o que foi falado. Então, quem faltou, às vezes vai querer saber o que aconteceu na mini tertúlia. Não fui hoje, mas o que foi? O que foi falado? Então, isso tudo gera até uma questão da conversa. E eu até coloco na cultura a substituição da fofocagem pela cultura da conversa revigorante. Então, por quê?
o fofoqueiro, ele não tem assunto, né? Porque se tivesse assunto, ele ia fazer outra coisa. Então é falta de assunto, né? Eu lembro muito aquela coisa do interior, assim, não tinha que falar, vou falar mal do fulano, né? É duro. Mas não tem, é falta de assunto, não tem o que falar. Então, a fofoca é isso, a pessoa é muito vazia, ela não tem conhecimento. Então, hoje, com as tertúlias, a gente tem muita informação. Então, tem assunto. Então, você vai ter uma conversa revigorante. E até eu coloco uma outra depois, que é a substituição do frisson novelesco pela cultura da vibração com anel verpon. E isso entra, essa questão de querer saber o que aconteceu. Então, tira aquela coisa de quem matou quem da novela, o que aconteceu na novela, mas o que aconteceu na minha tertúlia que eu faltei? Né? Como é que foi a tertúlia de ontem? Então, isso, na hora do almoço tem muito isso. Mas o que foi, então? Qual é o assunto do dia? Tem aparador, chegou algum elenco novo? A gente vê quando a gente fica, às vezes, 5 dias fora de Foz, muda o mundo, né? A gente chega aqui, a gente fica totalmente fora, desconectado do que está acontecendo. Então, eu vejo que isso tudo, a gente começa a ter, aí tem a depois, né? A substituição da cabeça vazia pela cabeça, a cultura da cabeça repleta de neoineias. Então, lembro o verbete do DAC de hoje, né? A questão da autopensatologia. Isso aqui é muito sério, porque é a ocupação mental, é a forma da gente ocupar, começar a ocupar cada vez mais a nossa cabeça com ideias, com coisas mais produtivas. Então, eu vejo que isso aqui também, não sei que pessoal alto, mas isso aqui é uma consequência também da cultura tertuliana, para todos nós, né? Esse fato de a gente estar se acostumando a pensar, a refletir com mais profundidade, vai nos dando gabarito até para a gente começar a fazer aí, iniciar nas pensatas. Professor Valdo, aqui no ar, por favor. Gostaria de que você pudesse explanar mais profundamente neurolexicologia, principalmente existem isolamentos criativos. Já teve alguém perguntando sobre isso, falei sobre isso. O isolamento criativo é o seguinte, uma pessoa ela tem que criar um ambiente adequado e, principalmente, um holopensene adequado para as criações que ela faz. Então, nesse caso, é preciso, às vezes, fazer algum isolamento. Então, isso é muito importante para a pessoa. Eu até explico o seguinte, a consciencióloga, ela busca manter um holopensene super especializado se ela desenvolve uma pesquisa sobre assunto que exige exaustividade. Se ela vai falar superficialmente é uma coisa, mas agora se ela vai aprofundar determinado assunto, é bom ela criar uma atmosfera, um ambiente, que é o holopensene, adequado para isso. Agora, essa adequação começa pelo isolamento, para não haver interferência de exopensene externos em cima da criatividade dela. Então, nesse caso, é bom a pessoa se defender. Ela criar, então, um ambiente, vamos dizer, limpo, não é? De interferências estranhas, que são assediadoras até um certo ponto. Então, isso é muito importante, o isolamento da pessoa. Existem isolamentos criativos. Isso eu não estou falando aqui do processo da doença, por exemplo, uma pessoa que se fecha em si mesma, que fica deprimida ou qualquer coisa, não é isso. É ela se isolar para ver criatividade. Principalmente se ela está se isolando, por exemplo, precisa escrever, por exemplo, um relatório, um livro, um tratado, um manual, é bom ela se isolar. Isso aí é muito importante. Você entendeu? Agora, as pensatas, elas funcionam melhor quando o ambiente é mais adequado, propício. Nós chamamos isso de conceptar, quer dizer, é saber receber a inspiração multidimensional sobre aquele assunto. Qual é o fator que faz com que exija essa questão do isolamento? Principalmente a sofisticação do tema, aquela complexificação do assunto. Às vezes, a pessoa precisa ficar mais reflexiva, ensimesmada, e ter mais solilóquios para poder trabalhar com isso. Agora,
Isso é muito sério. Entende? Para a pessoa aprofundar. Tem lógica? Tem muita lógica. Agora, aqui, gostaria que a verbetógrafa comentasse e ampliasse as 3 culturas da antonimologia da página 1. Sim, é o que não é a cultura tertuliana, né? A cultura eletronótica, que é a cultura que as pessoas só veem o eletro, materialista, não é isso. A cultura mística, também para dizer que isso aqui não tem nada de misticismo, não é cultura tertuliana, cultura mística, nem é uma cultura inútil. Então, às vezes, a gente coloca na antonimologia justamente aquilo para deixar claro para uma pessoa leiga, ó, não é isso, não é isso, não é isso. Ponto. Já ajudei a definir o que seria a cultura tertuliana. Enfatologia, página 1, 4ª linha, de baixo para cima. Poderia abordar o exercício da autoexpressão cosmoética? Sim, a gente até já havia falado, mas exatamente o momento da gente se expressar numa tertúlia, e até eu chego a colocar numa das culturas aqui, ó, que é a cultura da etologia cosmoética, que é o quê? A predisposição à fidelidade ao Código Pessoal de Cosmoética, ela é despertada. Não era essa que eu queria falar, não. Era a outra, mas vamos falar essa então. Isso aqui é a questão da força da autoridade cosmoética do verbetógrafo. Mas tem uma outra, sim, desculpa. É a cultura da criticidade cosmoética, que é a valorização da retidão heterocrítica, com a intenção tarística e autocrítica sincera, encorajada pela gravação dos pareceres expostos em tertúlias. Então, tem a ver isso que você está falando da autoexposição, né, da gente se expressar. No momento que a gente sabe que o que a gente está se expressando na tertúlia está gravado, está lá registrado, isso já é uma grande motivação para a gente não falar qualquer coisa, para a gente pensar onde falar, a gente saber que se a gente está fazendo uma crítica, a gente está embasando essa crítica. Então, pega isso e passa para a exposição. Na hora que a gente pega o microfone e começa a falar na tertúlia, seja expondo um verbete, seja para fazer uma pergunta, isso está gravado, isso está registrado. Então, só isso é um grande motivador para a gente se expor da melhor forma, se expor de uma forma mais cosmoética. Professora Adriana, quando assisto às tertúlias gravadas, algumas vezes posso perceber de que forma muda a energia quando aprofundo em algum pensene. Associo a energia colocada pelos amparadores nesse momento. Como é essa memória pensênica gravada? De que forma funciona? Existe algum nome dentro da conscienciologia para isso? Aí é o processo da energia gravitante. O que você está falando aqui é a questão da energia gravitante, né? Porque houve uma forma, né? Houve um holopensene em relação daquela situação. Na hora que você está vendo aquilo, você está entrando em contato com esse holopensene de novo, você está evocando aquele momento. Então, aquelas energias gravitantes você vai captar. E você também vai evocar os amparadores. Então, tudo isso predispõe a você ter essas percepções. No verbete do DAC, o senhor tem plano de fazer algum manual sobre as pensatas nos moldes do manual dos megapensênios trivocabulários? Não, todos os livros que eu tenho escrito já são manuais e tratados sobre pensatas. Agora, o que eu vou fazer, que eu estou tentando explicar, hoje de manhã eu já expliquei isso aí, é que no dia 20 nós vamos dar um curso que eu vou estudar 3 verbetes com as pessoas, do ponto de vista de pensatas e a organização melhor da neorredaciologia conscienciológica. É agora no dia 20 aqui no tertuliário. Isso é que eu pretendo fazer agora para sempre. E outra coisa, vai ter esse dicionário de argumentações ou de argumentos da conscienciologia que eu vou publicar. Ele, sob certo aspecto, é mais do que um manual de pensatas. O megapensene trivocabular pode ser considerado uma pensata curta ou a semente dessa? Sim, sem dúvida, é isso mesmo, of course. Na estilísticologia, página 3, última linha, poderia nos explicar melhor? Há conjecturas libertadoras? Existem lucubrações mortíferas? Sim, é o que eu estou falando lá. É só pensar nisso, o que você quer? Está explicitado. Tem conjecturas que a pessoa começa a se libertar daquelas ideias arraigadas, vamos dizer, fósseis, que ela vem mantendo há anos. Aquilo, uma hora para outra, melhora. Por isso que tem a técnica
das 5 horas de reflexões, que é para a pessoa se libertar disso. E elucubrações mortíferas? Tem. Aquela pessoa que começa a pensar em suicídio. Às vezes ela acaba suicidando. Toda pessoa que fala que quer suicidar, a gente tem que ter contato com ela, com calma, cuidar, ver o que é, porque às vezes ela suicida. Quando já fala, é porque já tem alguma semente do processo baratrosférico muito violento em cima da pessoa. Ninguém brinca e não deve levar na brincadeira se alguém falou em suicídio. Eu estou dando um exemplo. Você quer elucubrações mortíferas pior do que pensar em suicídio? E por aí vai. Olha bem quem quer. Marilza, tudo bom? Eu queria que você ampliasse a visão do que é uma abordagem sob a ótica da cosmoética, qual é o diferencial que isso faz da conscienciologia aqui na segunda linha de fatologia. E depois eu acho que tem a ver também, na sexta linha de cima para baixo, o nivelamento da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, a CCCI, quanto às Verpons. Eu gostaria que você ampliasse essa importância para a gente. Um é a questão da abordagem das realidades sob a ótica da conscienciologia. A enciclopédia é isso, né? Disso. Tem um verbete, que é a auditoria da pancognição, que vale a pena você dar uma olhada, que justamente fala que a conscienciologia é isso, né? Ela faz uma auditoria do conhecimento que existe. Então, todo o verbete ele tem o viés da conscienciologia. Então, a gente vai pegar alguma realidade, algum fragmento da realidade, seja um fato, ou um comportamento, ou alguma situação, e a gente vai dar uma ótica da conscienciologia. Por isso que vai para a enciclopédia da conscienciologia. Então, eu quis dizer aqui que, justamente, a tertúlia é isso. A gente vai ver a abordagem, as realidades sobre essa ótica. Então, vai vir vários viés. Aí vem a riqueza, porque a gente vai pensar, nós temos, no mínimo, 2 temas por verbete, por tertúlia, a tertúlia da tarde, né, a pós-prandial, que tem um do dicionário e um da enciclopédia, que é uma abordagem conscienciológica do mundo. Tá? Então, só isso já vai aumentando a nossa mundividência, porque a gente vai vendo vários aspectos, associando ideias, associando dentro da nossa cabeça. Então, a gente vai criando a gente vai consolidando essa mundividência, esse modo de ver o mundo a partir da conscienciologia. E esse nivelamento, a gente vê que é muito sério. A tertúlia, no momento que ela é transmitida, ela faz... Oi? Com certeza. Ela faz esse nivelamento quanto não só as neoverpons, como os neologismos e os informes comunitários. Então, a pessoa, mesmo à distância, ela se sente junto, ela vê o que está acontecendo, ela está por dentro. E a prova disso, o que comprova isso, é a questão da prova de conscienciologia. Então, a prova hoje, ela está sendo... Foram várias cidades, eu não me lembro agora o número, várias cidades já estão fazendo a prova de conscienciologia, e as pessoas estão fazendo, estão acertando, estão colocando... estão ligadas, elas estão sabendo o que está acontecendo aqui. Então, eu lembro que quando, no início das tertúlias, o período que não era transmitido, que é até 2008, então, de 2002, final de 2002 até 2008, até 2007, né, porque foi em fevereiro que começou a transmissão, havia um gap. A gente fazia uma itinerância, as pessoas não estavam sabendo o que acontecia, estavam a gente já estava aqui tendo uma série de informações, e quem estava fora não estava acompanhando. Então, isso gerava um gap, isso sumiu, não existe mais. As pessoas estão aqui ou está em qualquer lugar, as pessoas estão acompanhando, então as pessoas estão sabendo o que está acontecendo. Então, isso é muito bom, dá um senso de pertencimento. Isso. Né? Até a gente coloca aqui na enumeração, uma das coisas que a gente coloca dos efeitos da tertúlia, é o primeiro, o senso de pertencimento à comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Então, a tertúlia é um ponto também, que as pessoas em qualquer lugar do mundo, eu estava aí com a Anne Catherine, não sei se ela está aqui ainda, lá na Alemanha, quer dizer, em qualquer lugar, a pessoa ela se sente conectada, e se ela ainda vê online, então está conectada ainda direto, está ligado, todo mundo, a sensação de estarmos todos pertencemos a uma comunidade. E é interessante observar isso que você está falando na prática, quando as pessoas chegam aqui no CAEC hoje em dia, elas já vêm com uma familiaridade, elas se sentem pertencentes. Já conhece alguém, você não me conhece, mas eu conheço você da tertúlia, aquele ali é fulano. Então, é muito interessante esse nivelamento a nível multidimensional
né? É muito interessante ver isso, por isso que está facilitando, né? O pessoal chegar aqui e não se sentir um estranho no ninho. Essa abordagem é muito interessante que você está falando, porque realmente as pessoas chegam aqui em casa. Se sentem em casa. É verdade, você tem razão. Tem razão. Adriana, aqui Sim, muito obrigada. Em binomiologia, na página 3, queria que você aumentasse mais, explicasse melhor o binômio insegurança intelectual e autoescondimento consciencial. Tá. É que a gente vai indo antes nas questões, por exemplo, lá entra a rivalidade, uma coisa que a gente vê aqui na tertúlia, né? Uma rivalidade ideativa e o respeito interconsciencial, que a gente pode ter uma refutação, não concordar com alguma coisa, mas sempre mantém o respeito. Isso é uma coisa, tá? Que tem a ver com admiração e discordância. Esse outro, a gente está citando essas pessoas que ficam mais caladas, né? Elas não se expõem. Então, a gente vê que há uma correlação. Se a pessoa é insegura naquilo que ela pensa, o que é uma insegurança intelectual? Ela acha que ela não pensa, ela acha que ela não sabe nada. Então, esse fato dela não saber, ela vai acabar ficando mais calada, ela se esconde, ela prefere fazer cara de conteúdo, que aí parece que ela está entendendo tudo e ela não está entendendo nada, por insegurança. E, às vezes, na hora que ela faz uma pergunta, justamente ela vai poder ser esclarecida. Às vezes, ela até sabe mais, muito mais até do que ela pensa. Então, a gente vê que é uma outra até vantagem da questão da prova, né? As pessoas podem ter surpresas. Elas vão ver que, às vezes, elas sabem mais até do que elas pensavam. Então, vai aumentar também a questão dessa confiança intelectual. Adri, aqui. Oi. Por favor, na página 2, sinergismologia, as últimas duas linhas, você trouxe para nós 2 sinergismos. Podia falar dos dois? O sinergismo das equipes técnicas. Não, aqui a gente coloca o trabalho da equipe, como a gente falou, que a cultura do enciclopedismo ela já está, de certa forma, implantada hoje aqui, com várias equipes trabalhando em conjunto. Então, a gente citou algumas aqui, né? A multiprofissional das tertúlias, a equipe técnica do holociclo, a equipe técnica da verbetografia, sem contar todas as equipes aqui do próprio CAECA, equipes dos amigos da enciclopédia, que acabou a gente não citando. Agora, a última é o sinergismo heurístico das horas de ponderações conjuntas sobre certa temática no mesmo espaço-tempo. Então, vamos pensar, eu não tenho noção disso, mas dá para a gente fazer algumas elucubrações. Então, vamos pensar, tem várias pessoas, tem um tema hoje em voga. Hoje a gente está falando aqui da cultura e está falando das pensatas. Então, temos nós aqui pensando ao mesmo tempo sobre esse assunto, sobre esses 2 assuntos. Tem a pessoa lá na Alemanha, outra na Austrália, outra lá no Japão, outra, sei lá, na Inglaterra, outra em Portugal, outra lá no Nordeste, outra no Rio. Então, vários locais as pessoas estão pensando nesses assuntos. Elas estão vendo a tertúlia e pensando. Qual o efeito disso? Então, isso tem um efeito, é o mesmo espaço-tempo. Então, além disso, dessa pensionização conjunta, a gente colocou aqui um sinergismo heurístico, porque vai dar muita ideia, pensa bem. Não só, na hora que um fala, outro dá ideia, por exemplo, a Marilza colocou, olha, as pessoas sentem à vontade. Isso é uma coisa que eu não tinha reparado, e agora que ela falou, é verdade. Então, quer dizer, já contribuiu. Então, a gente não só falando, mas imagina todo mundo. Aí vem um teletertuliano lá, faz uma pergunta. Então, estamos todos aqui, ó. Isso pode dar uma série de ideias novas, né? Até uma série de pensatas, já que a gente está falando de heurística, né? Pode até surgir ideias pensatas a partir dessas várias pessoas falando, contribuindo, perguntando sobre determinada temática. E, seguindo nessa mesma folha, lá embaixo, em ciclologia, o ciclo diário, pré-tertúlia, tertúlia e pós-tertúlia. Isso aqui foi só para a gente lembrar que é um ciclo, né? Então, a gente tem antes da tertúlia, aí tem a mini-tertúlia, se for o caso, a pessoa vai fazer todas. Aí depois tem o intertertúlia, que é o pós, né? Aí tem de novo antes da tertúlia. Então, existe um ciclo, existe um movimento aqui, de momentos diferentes. Então, às vezes, você pode se preparar. O que você faz na pré-tertúlia? Cada um pode pensar. Eu leio o verbete ou não leio o verbete? Eu chego mais cedo para eu ler o verbete antes de começar a tertúlia ou não? O que eu faço? Qual é o meu hábito? Na mini-tertúlia, eu chego mais cedo e me preocupo, começo a pensar que perguntas eu posso fazer ou não. Como que eu trabalho? Na tertúlia, como é que eu funciono na tertúlia? Cada um vai pensar.
E na pós-tertúlia? Eu reflito, eu anoto, eu registro, eu penso sobre o que aconteceu ou não penso mais? Então, isso também dá uma série de oportunidades da pessoa refletir o que ela faz nesse ciclo diariamente. Além disso, eu entendo também, Adri, que ajuda a gente a organizar o nosso dia. A pessoa, de uma certa forma, muda a rotina e reorganiza a rotina dela, qualifica. Eu coloquei organização em vários lugares. Eu coloquei o laboratório da organização, o colégio invisível da auto-organização, ainda coloquei a cultura da organização. Porque sem organização, a gente não consegue, porque a gente tem que arrumar rotina, uma série de situações que têm que ser feitas para conseguir acompanhar uma tertúlia. Então, a organização é primordial nesse momento. Obrigada. No verbete do DAC, página 2, penúltima linha, o senhor poderia comentar: a escrita é mega teste da paciência pessoal. Olha, aí envolve o processo da escrita, envolve sempre autocríticas, revisões, inserções, que são as achegas, os enriquecimentos, as ampliações. Agora, fora disso, ou fora, além disso, com o processo da escrita entra traduções, publicações, citações, editoração, heterocríticas. Tem que ter paciência com tudo isso. Sem paciência, como é que a pessoa vai? Fazer uma escrita de qualquer maneira, em cima da perna, de qualquer maneira, isso é bobagem. O negócio tem que ter substância, tem que ter profundidade, tem que ter peroração, tem que ter esclarecimento, tem que ter algum motivo evolutivo, senão a pessoa está perdendo tempo. Professor, essa semana, ao refletir sobre determinada vivência do trabalho, enquanto escrevi o que pensava uma colega, no final do texto veio uma seguinte frase: quando você está íntegro naquilo que está fazendo, não há o que temer. Por definição do DAC, tal frase pode ser considerada uma pensata? É lógico que é. E muito bem feita, essa aí está ótima. Você pode fixar lá nas suas anotações. Põe lá numa pasta. Faz uma página e deixe. Depois vai fazer na pilha. A verbetógrafa, Fatologia, página 1, quinta linha. Poderia explanar sobre as reprises domésticas das tertúlias digitalizadas? Isso é o que a gente está falando da questão do online, né? Então, a gente fala antes da agenda pessoal ajustada aos horários da tertúlia, né? A pessoa vai se ajustar se ela quiser acompanhar. A rotina pessoal de acompanhamento presencial ou remoto das tertúlias. E nesse acompanhamento remoto, pode ser tanto a distância, como também na questão do tempo, que você faz a reprise doméstica da tertúlia. Então, tanto porque você, às vezes, no seu horário, você trabalha no horário da tertúlia, você vai poder ver só à noite, ou ver só em outro horário, no dia seguinte ou no final de semana. Então, você vai fazer essa reprise. Então, tem essa função e tem até a função de você, às vezes, gostou tanto daquela tertúlia, você vai lá e vê de novo. Então, uma coisa que eu faço, que eu já vi que outras pessoas também fazem, por exemplo, se eu estou na tertúlia e vem algum comentário, alguma coisa que eu acho muito interessante, eu anoto a hora. Porque depois fica fácil, na hora que eu vou olhar na tertúlia gravada, eu já vou direto, eu sei o ponto. Então, a minha anotação tem vários horários. Então, olha lá, por exemplo, se 1h32 agora. Então, não tem 1h32. Então, depois eu vou lá, vou ouvir de novo aquela explicação com mais detalhes. Eu não consegui copiar tudo, eu não consegui prestar atenção de uma forma. Então, você vai fazer a reprise daquela tertúlia que você gostou mais, ou que você está estudando. Às vezes, você está estudando um tema. Então, então tem uma tertúlia com aquele tema? Vou lá ver essa tertúlia com esse tema para ver se vai enriquecer esse meu verbete, esse meu artigo, esse meu livro. Oi? Eu acho que está baixinho isso aqui. Patologia, quarta linha. Sim. A para-audiência de intermissivistas cursistas. Isso. Eu gostaria de saber se você já teve essa experiência de perceber esses intermissivistas aqui e se isso teve alguma repercussão naquilo que você falou. Não, perceber não. A gente vê mais pelos relatos do professor Valdo, tá? Mas o que a gente percebe, às vezes, essas mudanças de campo, que a gente pode até inferir. Agora, ver, assim, com certeza, a gente pode ter, por exemplo, se é citado, então a gente vê, tem mudança de campo, às vezes a gente percebe alguma coisa. Mas, diretamente assim, já é mais difícil.
Mais uma pergunta. Na página 3, em politicologia, se você pode esclarecer o que é parapsicocracia. É o que a gente está fazendo aqui, né? Parapsicocracia é cultura do parapsiquismo, né? Nós estamos fazendo, quando a gente está falando de democracia, quando a gente fala até da questão do Conselho de 500, todas as decisões políticas nossas da CCCI, elas levam em conta o parapsiquismo também. Então, ela não vai olhar só as variáveis intrafísicas, ela vai olhar também variáveis e condições através do parapsiquismo. Então, isso dá uma diferença. Então, isso seria uma parapsicocracia também. Do tema do acoplamentário para com o sim que vai participar. Como devo escolher o tema mais adequado para a minha consciência, que está apenas iniciando a conscienciologia? Em primeiro lugar, é o seguinte: o acoplamentário é para desenvolver o parapsiquismo da pessoa a partir do fronto chakra, principalmente, e o problema da vidência facial e da clarividência de modo geral. Mas agora, isso é em tese, é a primeira coisa, é um processo teórico para dar orientação para quem está engatinhando no processo. Mas a coisa mais séria é isso aqui, ó. Manual do acoplamentário, tá certo? Isso já tem para vender aí, foi publicado agora recentemente, e esse manual tem 160 páginas, tem dezenas das abordagens mais sérias. Os organizadores foi a Lília Zolé e o professor Flávio Buononato. De modo que eu daria a você que está começando aí, arranjar esse manual o mais depressa possível, que assim você vai ter todas as respostas que você está procurando aqui. Tem tudo, tem os dados, mas com detalhes. Isso já é muita experiência de dezenas de experimentações no complementar, de modo que vale a pena pensar nisso. Inclusive, aqui tem os processos de ilustração muito bem feitos, tem até história em quadrinho para a pessoa ver lá dentro como é que funciona os processos dentro do acoplamentário. De modo que, manual do acoplamentário, qualquer coisa, só vocês dar um toque aí para a epígrafe, ou para, se você não tem os dados, dá um toque aí no CAE, que eles te dão toda a orientação, como é que faz com esse manual do acoplamentário. Esse aqui eu acho que ainda não tem download, não. Né? Porque ele é novo, foi lançado agora recente. Vale a pena. Adriana, aqui no A, em numerologia, a primeira aqui, a atração ressomática de intermissivistas inalcançados. Você pode explicar melhor? Tá. Na numerologia, a gente quis colocar uma série de fatores que ajudam, que a tertúlia ajuda em relação aos intermissivistas. Né? Teve até um tempo atrás, teve a tempestade publicitária, fazendo a convocação dos intermissivistas. Então, a tertúlia, ela acaba sendo uma atração ressomática dos intermissivistas inalcançados. Então, aquela pessoa que está lá longe, ou às vezes ela está até dentro de uma cidade que tem um centro educacional, tem algum IC, mas ela ainda não conseguiu acessar. E, às vezes, com a questão da internet, pela tertúlia, ela consegue. O próprio, no convite, quando teve essa tempestade publicitária, que foi um momento bem rápido que passou, né, acho que foi no intervalo do Jornal Nacional, muitas pessoas elas começaram a assistir tertúlia a partir dessa convocação. E, a partir de assistir a tertúlia, elas vão se identificando como intermissivistas. Então, a tertúlia, ela ajuda muito ela acaba sendo um atrator para essas pessoas começarem a até se identificarem como intermissivista. E eles estavam perdidos por aí. Professor, o que fazer para desfazer multidimensionalmente uma promessa que foi feita para toda a vida, apesar de não estar mais sendo feita intrafisicamente? Olha, aí tem que estudar. Por exemplo, tem muita gente que casa e depois quer descasar. É uma das coisas mais sérias em matéria de promessa. O problema é a pessoa ver, principalmente quando bate aí processo de remorso e arrependimento, é a pessoa procurar equilibrar a situação e, às vezes, ela tem que aceitar os fatos que são os melhores que ela pôde conseguir. Agora, um problema muito sério que tem, e que pode ajudar muito, é a pessoa estudar a evolução. Se ela estuda a evolução, ela começa a dar melhores exemplos
E os exemplos arrastam as pessoas, aí muita gente muda. Então, o ideal é ver o que se pode fazer para compensar aquilo que não foi feito, aquilo que foi deixado para trás. E isso sempre através da cosmoética e da fraternidade. Agora, no escuro, assim, na teoria, por cima, é muito difícil a gente entrar nos detalhes. Precisa de ver o caso em si, com todas as minúcias que ele envolve. O que o senhor acha sobre apometria e terapias de vida passada, a TVP? O professor acha que vale a pena fazer para descobrir algum problema dessa vida atual? Sim, mas agora é preciso ter cuidado com isso, porque às vezes a pessoa vai fazer essas terapias e tudo mais, ela entra na hipnose do outro para ver, às vezes, a retrocognição de outra pessoa e não a dela. Isso tudo é preciso de ver. Cuidado com os guias cegos. Agora, sempre é bom pesquisar, né? Se a pessoa tem gabarito e ela tem bastante autocrítica e heterocrítica, ela supera isso tudo. O senhor traz ocasionalmente livros de citações de vários autores das mais diversas linhas e épocas. O senhor recomenda a leitura desses livros como forma de estimular a criação das nossas pensatas sem realizar plágios, evidentemente? É lógico. Eu vivo falando nisso faz só meio século. Agora, o que se passa? Essas pensatas que são máximas, anexins, brocados e etc., essas citações e tudo mais, isso tudo é muito importante porque constitui um resumo das culturas, dos povos, dos estados, dos países, de modo que vale a pena, sim, estudar. E outra coisa também, você pega, por exemplo, um livro desse que seja especializado no assunto que você quer escrever. Você vai ter uma panorâmica enorme de diversos autores sobre aquilo. Então, tem hoje pensamentos e pensatas e máximas, anexins, brocados e todos esses tipos de axiomas especializados em tudo quanto é tipo de assuntos básicos. O problema é a pessoa procurar. Em português já tem muitos. Você pode fazer uma biblioteca fácil aí de 200 volumes, quer dizer, com 200 livros diferentes, especializados de alto nível. Agora, é onde tem maior besteira também, são nesses livros, tá? O que tem de tolice, de bobagem, não está no gibi. Agora, é muito bom que a pessoa leia aí 100 livros desse, para ela ficar afeita, mais madura, quanto à realidade das ideias. Por exemplo, o que existe entre os anexins e máximas internacionais, interculturais, de paradoxo e de contradição, não está no gibi, é muita coisa. Um fala um jeito, o outro vem e fala totalmente diferente. Então, é bom a pessoa ver de uma maneira especializada. Pega aí 50 livros desses e vê só o tema que você está procurando. Você vai ver as diferenças que tem. Isso vai te dar uma expressão enciclopédica que você não acha nas enciclopédias. É você que está fazendo a pesquisa. Então, é muito importante o problema da abordagem aos livros de máximas citações. Agora, desde a antiguidade, todo mundo sabe que isso é importante. Os filósofos gregos já falavam dessas coisas todas. E outra coisa, ninguém fica escrevendo essas coisas à toa, tem uma finalidade. Procura aqueles que têm uma finalidade boa, construtiva, evolutiva, cosmoética. Há algum autor específico que o senhor leu, que tenha escrito excelentes citações, que tenha sido mais expressivo em termos de pensar? Não, tem uma série deles, mas o melhor é você que mora lá em Curitiba, vir aqui em Foz e passar aí uns dias lá na holoteca e principalmente no holociclo. Chega lá e procura a professora Cristiane Ferraro e fala com ela que você quer ver todos os livros que tem máximas e citações. Ela vai dar um monte de serviço para você durante alguns dias. Ali você vai ver o que você quiser, livro pequeno assim, livro desse tamanho, livro fininho assim, livro grosso desse tamanho, tem de tudo lá sobre esses assuntos. Eu mesmo sei, porque eu fiz um levantamento agora recente para me ver o que é que eu já tinha lido, alguns antigos meus, eu fui olhar. Agora, colocar para você um que seja melhor do que os outros, eu vou tapear você. Por quê?
é preciso de ler uma série para tirar, auferir alguma vantagem mais séria disso. Então é bom ler algumas dezenas desses livros, que é o melhor que faz. Outra coisa, existe livro de citações e existe livros de provérbios. Tudo isso é bom ler. E outra coisa, dos melhores que tem são os provérbios que você vê lá do país, lá do fim do mundo, que saem aqueles que são populares. E você comparar uns com os outros para ver a interculturalidade, a interculturologia. Isso aí é seríssimo, para você ver como é que o povo pensa mais ou menos igual, em muitas situações, principalmente com referência à natureza. Eu, ultimamente, tenho lido muito para ver os meus dados, para fazer todos esses pensatas que eu estou colocando na enciclopédia lá, não é bem na enciclopédia, mas no dicionário, sobre os problemas da cultura natural, principalmente de base africana. Que o povo, às vezes, pensa que na África o povo não raciocina. No entanto, tem pensamentos profundérrimos, e tudo baseado na natureza. Então, isso aí é muito importante. Agora, em binomiologia, página 3, primeira linha. Poderia relatar um binômio educação formal, educação conscienciológica? É um binômio, as duas coisas andam juntas, né? A gente não pode abrir mão da nossa educação formal, da nossa formação, e, ao mesmo tempo, a educação conscienciológica, que é a gente estudar todos esses conceitos que nós estamos estudando. Essas duas coisas, elas são complementares, são dois tipos de educação importantes, né? Em culturologia, página 4, segunda linha, poderia comentar a substituição da fofocagem pela cultura da conversa revigorante? Eu gostei dessa. Por que as consciências femininas costumam ter mais esse trafar? Eu acho que é falta de assunto mesmo. Porque, olha só, as mulheres têm o laringo chakra, e as mulheres não estudavam muito, né? Não tinham... durante muitos séculos, né, as mulheres elas eram alijadas, uma boa parte da questão do estudo. Então, não tinha o que fazer, não pensava em nada, ficava falando mal dos outros. Então, eu vejo que o que falta, se a pessoa ela tem um projeto, alguma coisa que ela esteja empenhada, estudando, ela vai buscar, fomentar, falar de ideias. Então, ela vai falar de ideias, falar de fatos, até analisar fatos ou falar de ideias. Então, a gente vê que é isso aí. No verbete do BAC, página 3, comente, por favor, e expanda o item estilísticologia. Estilísticologia, aqui está no complemento. Além da cultura silvestre, que é aquela natural, que o pai passa para o filho, aquilo que ele sabe, a cultura do artesanato, etc., tal, que é primitiva, e da cultura universitária, que é a sofisticada, que leva para o pós-doc, aquele quase todo, existe ainda a cultura mais avançada, que é a cultura multidimensional, evolutiva, que nós tratamos dentro da conscienciologia. Qual o conteúdo da cultura das suas pensatas? Eu sempre pergunto isso para as pessoas. A consciência intelectual há de escrever sempre, porém de tal modo que não se arrependerá no texto daqui a uma década. Nenhum pensamento escrito consegue ser aprovado unanimemente por todos, ou por todos os leitores que vão pegar aquilo que você escreveu. Isso aí, nenhum escrivinhador deve alimentar tal pretensão. Tem que entender bem isso. Por outro lado, todo estilo pessoal é lacunado, pois reflete a evolução da consciência que está em andamento num determinado momento de progressão. Então, há conjecturas libertadoras, que é aquilo que você pensou e se libertou daquilo que estava carregando como um peso na sua consciência, e existem elucubrações mortíferas, que é o processo da pessoa pensar patologicamente de uma maneira super negativa. Então, o estilo da pessoa varia demais, de acordo com a maturidade e a inteligência evolutiva que ela apresenta. A coisa mais importante é a pessoa ela se adaptar bem a um nível cosmoético de prioridade no seu momento evolutivo. Então, ela vê como é, dentro daquele nível, daquele patamar, daquele processo de avanço, de evolução que ela está, o que ela deve fazer em primeiro lugar agora, hoje, já. Então, isso aí é que é o importante do ponto de vista do estilo. Agora, a gente
deve deixar uma cápsula do tempo daquilo que a gente pensa, das experiências que nós temos nessa vida. Essa cápsula do tempo é que eu chamo de auto-revezamento multiexistencial. Essa cápsula do tempo, ela pode ser feita individualmente, particularmente, só a pessoa, e deixar só para ela, para a próxima vida, ou pode ser feita em conjunto, em grupo, de uma maneira de equipe, que é o que nós fazemos na Conscienciologia. Nós já temos até agora 204 enciclopedistas e verbetógrafos. 212, então. Então, é 212 até o momento. Então, por aí vocês vejam como é que é. Isso é um autorrevezamento multigrupal, quer dizer, são muitos grupos juntos. Que 212 pessoas, cada uma pensa e tem a sua experiência diferente. Então, é muito importante. Agora, outra coisa, a enciclopédia já tem 12 volumes de 900 páginas cada um. Pensa bem o que é que você não tem pela frente para poder estudar nesse assunto. Vale a pena. Adriana aqui. Na página 2, em parafatologia, no final se fala o timing grupal multidimensional da confecção da enciclopédia conscienciológica. Você teria algumas técnicas para o nosso timing pessoal começar a ficar sincrônico com esse timing grupal? É começar a buscar se entrosar, porque o timing já tá correndo, né? Ó, esse timing grupal multidimensional de confecção da enciclopédia, a gente está o tempo é agora. Nós estamos fazendo a enciclopédia agora, né? Que já começou um tempo atrás, começou mais ou menos, quer dizer, aqui em Foz, a enciclopédia tem mais tempo, né? Desde que o professor Waldo está fazendo, mas que veio para Foz, a enciclopédia começou em 2000, né? Centralizou aqui em Foz, e está tendo uma série ela está andando, e as pessoas vão sendo inseridas, e foram formando as equipes. Teve a equipe do Holociclo, e as outras equipes vão sendo formadas junto com a questão da enciclopédia. Então, o time está acontecendo, está indo. Então, vamos fazer verbete. Vamos escrever livro, vamos seguir, vamos entrar nessa linha de montagem que está acontecendo. Então, eu vejo para se entrosar... Fazendo. Colaborando, sendo voluntário. Aí tem que ver, cada pessoa tem que ver aonde que ela vai se encaixar. Às vezes ela vai nesse... Porque existe, a gente tem que lembrar que tudo, né? Tem as outras de sexta, tem todos os funcionamentos, todos está... de certa forma, está convergindo para a enciclopédia, que é o projeto suprainstitucional. Então, eu estou encaixada onde? Nesse grupo aqui. Eu estou produzindo o quê? Aí cada um tem que ver. Obrigada. Adriana. Oi. Aqui no B. Assim, fazendo a junção dos dois temas aqui, do DAC e da tertúlia, e como você é a pessoa que, pelo menos que eu sei, né, depois do professor Waldo que mais apresentou verbetes, eu te pergunto, como surgem, no seu caso, as ideias para as temáticas tertulianas? Olha, das formas mais diversas. Eu tenho sempre uma lista enorme de ideias que surgem para fazer verbete. Então, eu vou colocando naquela lista, tá? Ah, isso aqui dá um verbete. Você vê um fato, vê uma situação, e eu coloco lá na minha lista. E aí, na hora que eu vou, por exemplo, terminei os verbetes, agora vou entrar uma nova leva de verbetes, né? Eu vou pegar, verificar, para o professor Waldo avaliar se vale a pena ou não. Aí eu vou nessa lista e busco aqueles que eu acho que está mais no momento, que eu estou mais afim de fazer. Porque tem temas que eles demandam tempo também de elaboração, até de mais captação de informação. Então, tem alguns desses temas, é como se ele ficasse na cabeça, pegando informação, e tem uma hora que é a hora dele surgir. E, às vezes, tem um tema que surgiu. Eu vi uma coisa e falei, agora, é a hora de escrever agora. E eu ponho ele na frente dos demais. Então, por isso que, geralmente, eu peço, quando eu vou pedir, a gente vai pedindo, né, verificando se vai ser aprovado ou não, eu sempre ponho 2, 3, porque para sempre estar... Aí eu termino esses 3, vamos ver quais os próximos 3 quais serão. Então, eu vou jogando assim. Então, tem dos mais variados tipos. Então, tem uns que eu escolho, eu acho que esse tema é importante, eu quero escrever sobre isso. Outro, eu vejo, observo alguma situação e eu falo, gente, isso aqui, o que é isso? Aí eu tento dar um nome, aí eu dou um nome e começo a pensar sobre essa situação,
verifico o que acontece fora de mim, tento pesquisar, ver se tem livro que fala disso, se tem outra coisa que fala disso, vejo aonde eu entro nisso e escrevo. Então, varia. Tá? Por exemplo, essa dupla do Decênio e da cultura, eu achei que esses 10 anos de tertúlia deveriam ser registrados. Então, eu falei, não, eu vou escrever sobre o Decênio. E aí, quando eu comecei a escrever sobre os 10 anos de tertúlia, eu falei, bem, mas já tem uma cultura, então a gente já pode falar sobre isso. Isso é o meu verbete? Não, isso é 2. Até que eu geralmente faço um verbete de cada vez. Esses 2 eu fiz juntos. Eu fiz em paralelo, até para ver se eram 2 verbetes mesmo ou era um só. Então, eu fui fazendo em paralelo e vendo, não, falei, não, são realmente 2 verbetes. Então, esse eu optei em função do contexto, da contingência, da gente estar fazendo agora 10 anos, e aí eu tomei essa decisão. Então, eu vou jogando assim. Então, varia bastante. Eu fiz uma conferência na Apex, que eu falo bem sobre isso. O nome da conferência, eu não me lembro agora, se é... Acho que é efeito do autoverbetorado, uma coisa assim. E aí eu vou colocando, eu fiz vários agrupamentos de temas que eu tenho e os tipos que eu faço para pensar o verbete. E assim, quanto tempo em média você trabalha cada temática específica? Varia também, eu não tenho padrão para isso. Eu faço, tem temas que vão demorar muito e tem temas que eu faço mais rápido. Isso depende do meu nível de conhecimento que eu já tenho sobre o tema que eu vou escrever. Então, se eu vou escrever uma coisa que eu já tenho muita experiência, então aquilo vai sair mais rápido do que aquele outro que eu vou começar a estudar agora. Então, esses ficam mais naquele paralelo. Eu vou juntando dados, juntando informação, e aí chega uma hora que ele vai nascer, né? Que aí ele vai escrever. Então, eu procuro não ter prazo de me forçar a fazer o tempo. É o tempo que for necessário para escrever aquela ideia. Ok. Agora, só para encerrar aqui em Fatuística, aqui no Pensenologia, queria que você falasse um pouquinho sobre como a ansiropensenidade auxilia aí na criação das temáticas. Não, esse gancho didático, não só dos colegas quando defendem, do professor quando defende, mas também para a gente. Todo verbete que a gente vai escrever, a gente tem uma série de ganchos, de experiências que a gente vai poder usar. Tem um verbete que eu escrevi que é maternação ideativa, né? Que é como que a gente vai criando, pensando o verbete. Então, desde o início, e uma das etapas é o preparo da defesa. Então, quando eu vou preparar a defesa aqui, eu vou estudar, e aí eu vou não só elencar os meus ganchos didáticos, como às vezes vão surgindo outros. Vão dando, tem aquele também. E aí eu venho com a minha recheada dos meus ganchinhos didáticos aqui, que às vezes a gente tira uns da cartola e às vezes surge na hora, né? Então, os ganchos didáticos são importantes, é a nossa experiência que tem correlação com o tema que a gente está falando. Agora, só para encerrar, desculpa estar te questionando, não, porque eu acho que daqui a um tempo eu vou ter de defender o meu, né? Opa! Assim, eu já observei em alguns outros que surgem sugestões para que a pessoa faça uma mudança no texto e tal. A pergunta é, isso já ocorreu com você? Como foi que você acolheu essa informação e se efetivamente houve essa mudança? Não, se é uma mudança assim, de correção, a gente faz na hora. Né? O professor Valdo anota ali. Agora, sugestões a mais, geralmente aí a gente fala que é a Rosa, né? Passa para a Rosa e a Rosa vai ver com o professor se vai inserir ou não. Porque ficaria um trabalho, mas se todo mundo resolver começar a atualizar o verbete, não vai dar certo. É um trabalho... então, essa obra está fechada. Nesse momento tem que defender também a estilística da enciclopédia. É verdade. Então, a gente não fica mudando muito, não. Agora, se é um erro, olha, está errado, faltou uma crase, essa informação. Ontem mesmo tinha uma informação que eu corrigi, né? Que é a questão que a gente tinha colocado maio, e aí a gente foi conferir melhor, não. Acho que o melhor é falar o fevereiro, porque o fevereiro que começou a transmissão, ela ainda para poucas pessoas, mas começaram. Então, a gente já corrigiu ali, já foi corrigido, já foi certo. Então, a gente joga por isso. Agora, fica inviável a gente começar a atualizar os verbetes, seria um trabalho louco. Agora, a correção é eterna. Sim, ela vai corrigindo. A última da turma aqui, quem faz sou eu. Exatamente, ele vai levar um monte de coisa. Esse verbete dela tem coisinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
O meu verbete tem. O meu verbete só 2 páginas e meia. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O dela é muito maior. O meu tem mais erro que o dela. Agora sim, para encerrar, essas correções depois de feitas, é aquilo que fica divulgado, como é que a gente tem acesso a essa correção? Na enciclopédia, a enciclopédia ela é publicada anualmente. Vai para os originais. Fica no original. Essa final, quem dá o golpe... É o professor que fecha ali. Ok. E essa a questão da PEX que eu comentei aqui, tem no download lá, está aberto, está no YouTube, tudo, então... Que aí eu explicito bem, né? É uma conferência de 2 horas, que eu vou marcando justamente... Eu peguei o número de verbetes que eu tinha na época, não lembro se era 30 e poucos, e eu agrupei em temas, em grupos, e fui falando, isso aqui é mais ou menos isso, aqui é mais ou menos a ideia é essa, para ajudar as pessoas até elas terem ideia de como se pega como é que se tem uma ideia para se escrever um verbete. Perfeito. Então, vale a pena assistir. Perfeito. E agora, só para contribuir com o que você falou e sobre as provas de conscienciologia à distância... Você foi muito bem, né? Não, eu acho que sim. Para quem mora quase 4.000 quilômetros daqui e assiste as tertúlias não sempre, eu acho que fiquei com uma pontuação até boa. Mas, assim, eu quero deixar aqui o meu registro de quanto isso é importante. Eu fiquei observando lá em Porto Velho, quando as pessoas foram participar, assim, forma um campo energético muito propício, bem mental somático, e depois as pessoas interessadas em discutir, em saber como é que se sair e tal. Eu acho assim que de parabéns à iniciativa aí, que isso realmente agrega a comunidade conscienciológica que não está presente aqui em Foz. E você sente isso também, esse senso de pertencimento no momento que faz uma prova, no momento que vê uma tertúlia, né? Nesse momento a gente se sente membro da CCCI mesmo, assim, não existe, né, distância e tempo ser relativo, mas a gente passa a se sentir mais integrado. Muito bom, que legal, muito bom. Professor Valdo, sim. Eu tenho 2 perguntas aqui. Esse ano que passou, eu fui acordado às 4 da manhã, tendo um pensene de fazer exteriorização da energia, estado vibracional. E fiquei fazendo durante 30, 40 minutos nesse dia. E isso se sucedeu durante quase um mês. Lá pelo 30º dia, 20º dia, quando eu acordava de manhã, eu fazia esse estado das 4 às 4h40 aproximadamente, dormia mais um pouquinho e levantava às 6, saía para a rua para trabalhar, e me via uma sensação de bem-estar, de ser dono do mundo, de uma plenitude. E isso é assim mesmo? O que eu estou fazendo? Não, a primeira coisa que eu te pergunto é a seguinte: você leu o manual da TENEPS? Muito poucas páginas só. Não, então vai ler, que você vai ter todas essas respostas que você está procurando. Agora, leia o manual da TENEPS. Isso aí que é importante. Para você fixar e também, vamos dizer, se organizar. Você tem que disciplinar mais sua vida nessa questão. Não adianta fazer assim atabalhadamente, ou de qualquer maneira, ou de maneira indisciplinada, desorganizada. Isso é alienação, é anomia, isso não resolve. A pessoa fica desleixada com o tempo. O problema é fazer corretamente, com organização, seríssimo. Agora, isso no manual da TENEPS, você tem tudo lá, explica tudo. Agora, adapte-se, não queira mudar, porque é aquilo que dá certo. E outra coisa, são milhares de pessoas que hoje fazem a TENEPS daquele jeito. E elas auferem, elas aurem resultados positivos com aquelas técnicas. Pensa nisso. Qual outra pergunta? A segunda é que, quando eu faço o estado vibracional e tal, eu começo a ter um recebimento de informações em bloco na cabeça. E eu recebo essas informações, fico ávido por saber, por querer... Pois então o problema seu, aí já não é TENEPS. Seu problema é de escrever. Você tem que começar a ler e escrever. Entendeu? Isso aí estão incentivando você a entrar no autorado, que nós chamamos. Aí é bom você pegar a enciclopédia da Conscienciologia e ver o que fala de autorado. Autorado conscienciológico. Isso aí é incentivo de amparador para você. E por que eu não relembro? Isso mostra que possivelmente você não tem guia cego na hora que você está mexendo com as energias. Isso é amparador, isso é bom, é uma boa notícia isso aí.
Mas e por que eu não relembro das coisas que fiz durante o estado vibracional? Eu relembro pedacinhos e não consigo juntá-los num conteúdo. Pois é, mas o processo é caneta e papel, escrever tudo na hora, e vai guardando tudo que acontece, registra tudo. Daí 6 meses você dá um balanço naquilo. Outra coisa, na hora que você registrar, registra tudo, mesmo aquilo que seja secundário, que você não dá valor nenhum ali na hora, registra, que mais tarde você vai entender aquilo. Entendeu como é que é? Para ter uma visão, cosmovisão, como eu chamo, panorâmica do assunto. Que quem está começando é jejum, está só engatinhando, ainda não sabe nada. Então é muito novo, noviço, entende? Está principiante, é preciso superar essa condição. E isso aí é bom que acumule os registros, tem que acumular os registros. Obrigado. Aqui. Eu fiquei pensando no estado mundial. Por que isso? Porque se as tertúlias elas pudessem ser transmitidas diariamente, também em outros idiomas, quem sabe no futuro o impacto, além de nacional, seria internacional, seria em todos os pontos, né? Não só com relação às pessoas que entendem o português, mas o inglês já abarcaria uma grande parte aí, e talvez até uns outros idiomas. Fiquei pensando se seria simultânea, legendada, alguma forma, né, que pudesse se propiciar isso, porque aí as pessoas com esse impacto mudam a partir do exemplo. Então, o que antes era o euro, né, passa agora a ser cognição e exemplo, então impactaria aí no mundo todo. Seria muito interessante. E você falou desse senso de pertencimento, as pessoas estariam pertencendo e interassistindo muito mais, né? Mas, de qualquer maneira, a pergunta que eu queria fazer era na página 4. Achei interessante aqui a tua exemplologia. Você trouxe a cultura tertuliana aquisitiva, executiva e a distributiva. E não sei se você acha que valeria a pena falar de uma também retributiva no sentido do autorado, que à medida que a pessoa vai assistindo, se crescendo, até ela chegar no autorado. O autorado eu coloco em outro local, quando eu falo a cultura do autorado mesmo, a 22, que é a primazia da escrita cotidiana, instaurada no verbetorado ativo, conduzindo as publicações de obras conscienciológicas individuais. Quer dizer, a ideia é essa, eu acho, que um grande ganho do verbete, na hora que você começa a escrever verbete, daqui a pouco você vai criar o hábito da escrita, e esse hábito vai acabar culminando na questão dos livros pessoais. Agora, no exemplo em si, porque a gente está colocando mais relacionado à tertúlia. Eu sei que o livro é importante, mas aqui a gente achou mais importante a pessoa contribuir com a tertúlia. Então, olha só, na cultura aquisitiva, a pessoa está só recebendo. Então, ela começou agora, ela está só recebendo as informações. A executiva, ela já está vindo regularmente, ela já está participando. Agora, a distributiva, a pessoa já contribui para esse evento, que é o evento da tertúlia. Então, na hora que você faz uma pergunta, você contribui. Você está contribuindo. Na hora que você escreve um verbete, você está contribuindo. Então, você está contribuindo aqui, agora, para o evento da tertúlia. Então, é isso que a gente quis colocar. Está aqui, ó, participação ativa nos debates, quer dizer, perguntando, falando, comentando, e na escrita, as duas coisas. Então, isso vale tanto para a Mini quanto para essa porosprandial, né? Quando você também está perguntando, participando, comentando, você está participando do debate. Então, você já está começando a fazer algum pouquinho de distribuição daquilo que você já auriu. Você está contribuindo para que isso, para esse evento ficar melhor, ficar mais criativo, ficar mais, sei lá o quê. Ok, obrigada. Professor Valdo, no seu verbete, na página 1, lá embaixo, em neurolexologia, o senhor trouxe aqui: a pessoa tem 32 dentes para mastigar e tem um número infinito de ideias para refletir ou, se quiser, ruminar. Minha pergunta é o detalhamento entre a reflexão e a ruminação. O ruminar seria quando a pessoa começa a ficar autoassediada, não sai do monoideísmo, nesse sentido? Eu não entendi. O detalhamento. Porque a reflexão
poderia levar à ruminação, ou a ruminação poderia fazer com que a pessoa saísse dela e entrasse num processo reflexivo? Queria diferenciar, detalhar. A reflexão, ela ajuda o seu processo de conhecimento. Se a pessoa não parar para pensar, aquilo que ela já assimilou como conhecimento fica disperso dentro da retenção mnemônica dela. Agora, quando ela começa a refletir, aquilo aprofunda, a coisa muda. Agora, quando isso fica sofisticado, que a pessoa começa a ser poliglota, conhece outros idiomas, começa a ler, vamos dizer, autores de outros países, etc., tal, isso tudo fica ainda mais complexo. Essa complexidade, então, você tem que fazer argamassar essa cognição, esse conhecimento. Isso tem que ser feito de uma maneira aglutinadora, positiva, edificante, evolutiva. Então, se a pessoa não pensar nada disso, ela vai conseguir. Então, é muita gente que tem por aí, que tem muito conhecimento, mas dispersa. A própria pessoa ainda não uniu aquele conhecimento que tem dentro da cachola dela. Então, é muita cachola igual gaveta, aquela bagunça de gaveta do junk place. Está entendendo? É o sótão e o porão desorganizado. É um monte de cabeças assim. A nossa turma aqui tem feito uma força enorme para ver se organiza a cabeça. O negócio é organizar atrás da testa. A coisa mais séria é isso. Essa organização tem que ser feita através, principalmente, da teoria do solilóquio. É o monólogo interno da pessoa, ela consigo mesma. E depois, através de reflexão, ela começar a colocar as ideias dela no lugar. Aí ela arranja um megafoco. E ela faz a convergência de todo esse conhecimento para aquele megafoco. Com isso, ela amplia demais o que ela sabe. Ela tem tudo aquilo, mas não tem boa aplicação. A hora que ela junta, a aplicação melhora. Então, é a vivência que falta para uma retenção teórica profunda, que a pessoa às vezes tem, dispersada. Você entendeu mais ou menos isso? Então, a estilisticologia da neurolexologia é justamente isso. Não adianta a pessoa aprender vários idiomas se ela não sabe usar a cultura desses países que ela aprendeu. Tem que fazer uma aplicação. Agora, essa aplicação tem que ser conjunta. Ela é por atacado. Então, a pessoa tem que sair da egovisão que ela tem para uma cosmovisão coletiva. Esse é o caminho. Eu vivo falando isso aqui quase todo dia. Professor, e como a gente ajuda a pessoa a sair do processo de ruminação e a entrar... Ruminação, de ruminação, a sair desse processo. O problema é ela escrever. Reflexivo. Ela tem que tirar da cabeça dela e colocar no papel. E o papel não pode ser no computador, não, é no papel. Agora, no papel, ela pode fazer revisão daquilo que ela escreveu. Com isso, aumenta a capacidade autocrítica do autor ou da autora consigo mesma. Quer dizer, autocrítica gráfica, redacional. Entende? Isso é muito importante. A manuscrita. Agora, tem que ser na base do canetófilo e do manógrafo. É mão e caneta e papel. Isso é que é o ideal. A gente tem que ser objetivo e prático. Não adianta nada a pessoa mexer com 1000 coisas da tecnologia, que aparece nessas revistas agora, no fim de semana, aquele monte de aparelhos, tudo é bobagem. A pessoa tem que ver a essência que ela vai pegar da ideia. E aquela ideia, fazer aquilo funcionar na vida dela para ajudar os outros. Então, ficar com muito aparelhinho, que é aquilo que a gente chama o homem dos aparelhos. Então, ele tem um monte de aparelho de pendurado na barriga. Sabe como é que é? 15 coisas diferentes. Isso não resolve nada. O negócio é colocar os instrumentos na cabeça e ter, vamos dizer, priorização dessas ideias na cabeça. Senão não adianta. Então, é muita gente de maquininha. Se você espreme assim, ó, não dá nada. Ele está repetindo as coisas que ele fazia quando ele era artesão na Idade Média. Hoje ele faz
essa repetição do artesão com máquina. Muito computador, muita maquininha, muito não sei o quê, Facebook, YouTube e não sei o que mais, e blog, e tudo, besteira. Eu quero ver a essência daquilo, como é que está sendo feito. Então, maquininha por maquininha, nós sempre tivemos. Todos esses são artesãos do passado. Esses blogueiros, por exemplo, tudo aí, os interneteiros, tudo são artesãos do passado. Entende? Agora, nós temos que sair disso. O processo é racionalizar o que nós pensamos. Nós chamamos disso também de linearidade autopensênica. É a disciplina daquilo que nós raciocinamos. Agora, o que eu penso é o seguinte, nós temos tudo hoje, nós vivemos na época da fartura. Tudo, então, depende da pessoa ter vontade, ter a intenção, decidir, deliberar e regaçar as mangas. Vamos trabalhar com isso, do ponto de vista... Então, regaçar as mangas do mental som. Professor, um esclarecimento aqui na página 3 do dicionário. Estilisticologia, na 4ª linha. Com sim intelectual a descrever sempre, porém de tal modo que não se arrependerá do texto daqui uma década. Eu já escrevi sobre isso, eu falei até na enciclopédia, tem alguma coisa. A pessoa tem que escrever e não exagerar nas coisas. Por exemplo, não perder tempo com coisa que seja negativa, ou não carregar nas tintas do processo, por exemplo, pessimista, porque isso vai criar problema para ela mesmo com o tempo. E ela também fazer uma coisa que ela tenha consistência e ela tenha confiança naquilo que ela pensa. Porque senão daqui uma década ela vai se arrepender do que escreveu e aí é tarde. Se ficou escrito, a palavra que você fala vai embora, mas aquilo que fica escrito, ficou. E a pessoa quer desfazer aquilo, não tem jeito. O Paulo Coelho escreveu um livro, depois voltou atrás, ficou doido atrás do livro. É sobre um negócio infernal, negativo, horrível. Ele, então, hoje abjura o livro, dá o contra. O outro, que é um dos grandes, maiores romancistas do Brasil, que é o Jorge Amado, fez a mesma coisa, escreveu um livro sobre o paraíso vermelho, que era o comunismo da Rússia. Depois se arrependeu, foi atrás do livro para acabar com tudo aquilo. Isso aí tudo são exemplos no Brasil, para você ver como é que é, de pessoas que escreveram um livro, que sabem escrever. Um já morreu, o outro está vivo, está escrevendo. Entende? Mas é muita besteira. Então, escrever por escrever é loucura, não pode. A gente tem que escrever com objetivo e produtivamente. Tá ok? Agora, Adriana, nós esperamos, então, mais 400 verbetes da sua parte, tá certo? Vê se você ajuda naquilo que você puder aí, principalmente dando oportunidade de tempo e espaço para ela, que ela precisa. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 65 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje temos 2 recados. Rose, curso Professor Valdo, e Marta, curso Precocidade Parapsíquica. Bom, pessoal, a escrita conscienciológica, ela deve ser uma cláusula aí na PROEX de muita gente. E nós vamos tentar colaborar, né, a União de Escritores, o máximo para implantar, otimizar e ajudar a instalar um holopensene de escrita, né, cada vez mais fortalecido na CCCI. Então, nós vamos organizar agora a 2ª semana da escrita, em janeiro, começando no dia 11 com o acoplamentário de escrita conscienciológica e culminando, né, encerrando com um curso com o professor Valdo Vieira. Então, é o curso avançado de redação conscienciológica. Nesse curso, o professor vai estar aprofundando sobre as técnicas que ele usa, né, de utilização de pensatas, desenvolvimento de pensatas, como é que ele constrói o dicionário de argumentos, quais são as técnicas que ele usa, enfim. Esse curso ele será realizado aqui no CAEC, no dia 20 de janeiro. As inscrições elas podem ser feitas na recepção do CAEC. O valor é R$30, é uma taxa simbólica, e a gente espera a presença, né, de todos os intermissivistas interessados na escrita conscienciológica. Obrigada a todos. Para quem quer compreender e identificar as manifestações parapsíquicas na infância e reflexos na fase adulta, a ACIP oferece o curso Precocidade Parapsíquica, que será ministrado pela professora Carla Giuliani nos dias 5 e 6 de janeiro, na sede da ACIP, no Polo Discernimento.
alguns temas que serão abordados. Relações grupocármicas, retrocognições, paragenética e rissoma, parapsiquismo na infância, lembrança de vidas passadas, bloqueios parapsíquicos na adultidade, assumindo o parapsiquismo interassistencial. Maiores informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip.acip.com. acip@acip.com. Obrigada. O verbete da manhã é liderança multidimensional, especialidade liderologia. Autor, professor Fausto Camargo. Obrigada e boa tarde a todos.